rapaziada, como é que vocês estão? Aqui o tio Mal se apresentando para apresentar mais um novo projeto, né? O projeto agora intitulado Não Conta pro Evaldo, certo? O Evaldo, não sei se vocês conhecem o professor Evaldo, se você não é aluno da escola de tempo integral José de Borba Vasconcelos, certamente, ou talvez você não conheça o professor Evaldo, né? O professor Evaldo é um professor de matemática, né? Um dos melhores que eu já conheci, fera mesmo, tá? E sempre que ele apresenta as avaliações, né? Ele sempre desafia os alunos e tal, tem umas questões bem interessantes, tá? E aí eu vendo aí algumas dificuldades, alguns alunos pensando e tal, principalmente nesse modelo remoto, onde você não pode conversar com o professor e tal, eu resolvi criar esse projeto. Você só não pode contar pro Evaldo, né? Senão ele vai ficar com raiva de mim. Beleza? Então a gente vai começar hoje com o primeiro vídeo, sobre algumas matérias que eu vi, né, que eu acompanho as aulas dele, eu faço questão de assistir às aulas dele, né, como eu falei para vocês, é o melhor professor de matemática que eu já conheci. Então acompanho, eu sei o que ele está ensinando para vocês, né? Para mim é um pouco mais fácil e para alguns de vocês pode estar tendo alguma dificuldade, tá certo? Então venho aqui tentar ajudar vocês, tá, a desvendar alguns mistérios e, se possível, surpreender o professor Evaldo nas avaliações, tá, que vocês podem encontrar no decorrer do trabalho que ele pode fazer com vocês. Tá beleza? Então vamos comigo, tá? Combinado então? Não conta pro Evaldo. Bom, iniciando aqui o nosso projeto Não Conte pro Evaldo, tá? O nosso trabalho de hoje é sobre equação quadrática, certo? Essa é a minha fotinha, eu sou o tio Mal e vamos começar. A equação do segundo grau, que a gente também chama de quadrática, tá? Eu vou ficar repetindo isso o tempo todo para você nunca mais esquecer. A equação do segundo grau, que a gente também chama de quadrática, recebe esse nome porque é uma equação polinomial, ou seja, ela é um polinômio, tá? Cujo termo de maior grau é ou está elevado ao quadrado, né? Tem um doisinho nesse termo. Também chamada de equação quadrática, olha a repetição aí, ela é apresentada assim, gente, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, tudo isso igualado a zero. E agora o segredo da equação de segundo grau tá aqui, ó. É você reconhecer o seguinte, que o x, ou todos os x que aparecem na equação quadrática, eles se referem a uma incógnita, tá? A um valor desconhecido. E normalmente esse valor é aquele que você vai atrás. Você vai atrás do valor do x, certo? Perceba que esse x aqui está elevado ao quadrado, beleza? As letras A, B e C, a gente chama eles de coeficiente da equação. O que é um coeficiente? Normalmente é um número que vem acompanhando, multiplicando a incógnita, tá? Então, o coeficiente é um número que pode ou vem multiplicando a incógnita. Por que eu estou falando de multiplicação? Porque, por exemplo, aqui, ó, o ax quadrado, na verdade eu podia dizer assim, ó, a vezes x ao quadrado. Ou seja, bem aqui está uma multiplicação. Eu não precisava estar falando disso, porque eu sei que vocês sabem, e o Evaldo já deve ter falado para vocês. Beleza? Detalhes importantíssimos agora vão vir no próximo slide. As equações de segundo grau ou equações quadráticas, elas podem ser completas, ou seja, ela pode ter lá todos os termos, e ela também pode ser incompleta. O fato dela ser incompleta não impede que ela seja de segundo grau, não impede que ela seja quadrática. As equações de segundo grau ou quadráticas completas são aquelas que apresentam todos os coeficientes, ou seja, toda equação de segundo grau ou quadrática completa, ela tem o coeficiente A, tem o coeficiente B e tem o coeficiente C, tá? Normalmente a gente diz que eles são diferentes de zero, né? Porque como é uma multiplicação, tá? Lembra que eu falei que é uma multiplicação? Então se o A, tá, multiplicado pelo x ao quadrado, se o A for zero, o que vai acontecer? Vai ficar zero vezes x ao quadrado. E isso todo mundo sabe, mesmo sem eu saber o valor do x, eu posso dizer que isso aqui vai dar zero, porque qualquer coisa multiplicada por zero vai dar zero. Isso é outra historinha que você já conhece.
tá? Então fica aí a dica. Um exemplo para você ficar ligado. Essa equação, ela é uma equação quadrática. Por que ela é quadrática? Porque eu estou verificando que um dos termos está elevado ao expoente 2, tá? Ou seja, o maior termo, ou seja, tem um x aqui, mas ele não está elevado, na verdade ele está, não queria contar essa história, mas vou contar, aqui tem um expoente 1, tá? E aqui está o 2, então quer dizer que o maior termo da equação está elevado ao quadrado, caracterizando a equação quadrática ou de segundo grau. Por que ela é completa, professor? Porque ela tem o coeficiente A aqui, certo? Tem o coeficiente B aqui, ó, e o coeficiente C aqui. Professor, mas eu estou vendo que o coeficiente C não tem x. Exatamente. Nas equações quadráticas ou de segundo grau, o coeficiente C, a gente até diz que ele é um termo independente. Ele não tem incógnita. Isso é um padrão, uma característica da equação quadrática. Fica aí a dica. Tá legal? Show de bola. Vamos para frente. Aqui só para caracterizar, porque na prova pode aparecer essa pergunta para você. Tá? Quem são os coeficientes da equação quadrática? Eu já apontei, né, que o A é o 5, que o B é o 2 e o C, que agora eu já sei que ele é independente, ele não vem com uma incógnita, ele não tem x, ele é o 2. Beleza? Fica atento que pode ter questão te perguntando quem são os coeficientes. E agora você vai matar essa questão. Uma equação quadrática incompleta é quando o B é igual a 0, ou o C é igual a 0, ou, né, o A não pode ser igual a 0 nesse caso. Então vamos explicar para vocês aqui. Ó. Vou apagar aqui esses rabiscos, tá bom? Vou apagar aqui, pronto, apaguei. Essa equação aqui de cima, ela é completa. Vou usar ela como exemplo, depois tem outro exemplo. Se por um acaso esse coeficiente aqui fosse 0, o 2, né, saísse daqui e ele fosse trocado por um 0, ia ficar 0 vezes x, que ia dar tudo 0. Esse coeficiente ia deixar de existir. Então essa equação ficaria 5x ao quadrado mais 2, né, porque o b era 0, não aconteceu nada. Professor, isso é uma equação quadrática? É uma equação de segundo grau? É, porque o maior termo está elevado ao quadrado. Certo? Ou seja, quando o B, se o C fosse 0 e o C fosse 0, tá? Essa equação fica assim, ó, 5x elevado ao quadrado mais 2x, né? Como não tem C, o C é 0, não precisa nem colocar. É igual a 0. Professor, isso é uma equação de segundo grau, mesmo sem ter o C? Sim, só que ela é incompleta. Tranquilo? Professor, e o A pode ser 0? Isso pode cair na prova. Se esse carinha aqui for 0, certo? Olha o que acontece. Ó. 0 vezes x ao quadrado. Os outros eu não estou considerando como 0. 2x mais 2 igual a 2. Se isso aqui é 0 e ele está multiplicando outra coisa, você já sabe o que acontece. Isso aqui vai dar 0. Então essa equação ela simplesmente fica assim, ó. E isso não é uma equação de segundo grau, porque o termo de maior grau está elevado ao expoente 1. Na verdade, isso aqui que se formou, ou quando o A é igual a 0, o que é que acontece? A equação é de primeiro grau. Lembra da equação de primeiro grau? Então, toda equação de primeiro grau, tá? Ela poderia até ser de segundo grau, mas é porque o A dela é zerado. Tá? Ou seja, por isso que a gente trabalha especificamente com o conceito de equação de primeiro grau. Mas isso é outra história do passado. Tá bom? Vamos aqui para o exemplo oficial. Vou repetir. Ó. Uma equação quadrática incompleta é incompleta quando B é igual a 0, né? Ou C é igual a 0, ou os dois são igual a 0. Tá? Então, se o 2 for 0, e esse 2 aqui também for 0, também pode. Ó. Isso aqui vai dar 0, isso aqui é 0. Então, essa equação ficaria 5x ao quadrado igual a 0.
Professor, e pode, isso aqui é uma equação de segundo grau. Ela só não tem o item B, o coeficiente B e nem o C. Não tem problema, tá, gente? Não tem problema. Vamos aqui para o exemplo oficial. O exemplo oficial está aqui, ó. 5x ao quadrado. Isso é uma equação de segundo grau e todo mundo agora sabe por que ela é incompleta, tá? O A é igual a 5, show de bola. O A não pode ser zero, porque vocês já viram que se ele for zero, deixa de ser equação de segundo grau ou equação quadrática, para não deixar de repetir. O B é igual a zero, porque não está nem aparecendo. E o C é igual a zero, porque não está nem aparecendo. Aí é só você igualar a zero e tentar resolver a equação. Tranquilo? Próximo slide, a gente vai ter agora um pequeno exercício para finalizar esse vídeo. Tá? Já dou um spoiler que terão outros vídeos com resoluções, você só não pode apontar para o Evaldo. Tá? Olha aqui, ó. Vou pedir para você dar um pause no vídeo agora e tentar resolver. Tá? Enquanto você já deve ter dado pause aí e está até resolvendo, eu vou aqui dando continuidade porque eu não vou ficar esperando, né? Vamos para frente. Determine os coeficientes, se a equação se é completa ou incompleta, e calcule valores de x que tornam a equação 4x elevado ao quadrado menos 16 igual a zero verdadeira. Então aqui você tem que fazer três coisas. Uma, dizer quem são os coeficientes. E todo mundo sabe quem são os coeficientes. Segundo, informar se ela é completa ou incompleta. De longe a gente está dando para ver. E tentar calcular qual é o valor do x. Tá? Qual é o valor do x. Um segredinho interessante, gente, isso aqui é para você guardar na memória. Depois eu repito isso outras vezes, você só não pode contar para o Evaldo. Toda equação de segundo grau, quando você for procurar o x, na verdade você vai ter que procurar e você, em tese, vai achar 2x, porque ela é de segundo grau. Vale aqui uma dica que à medida que você for avançando nos seus estudos, você vai encontrar equações de terceiro grau. E aí você já se tocou. A equação de segundo grau, quando você for encontrar o x, você vai achar 3. E aí vale a dica, tem a de quarta, a de quinto, a de quantos graus você encontrar. Quanto maior o grau, maior o número de x. Ou o número que for o grau é o número de x que você vai ter que encontrar. Fica ligado. Mas essa equação é simplesinha, ó. 4x ao quadrado menos 16 é igual a zero. Bom, determinar os coeficientes é muito simples. Vamos fazer aqui a primeira parte. Ó. Eu vou dizer quem é o A, tá? Tô vendo aqui o A, ó. Vou apagar aqui que ficou feio. Tá aqui o A é 4. Eu não tô vendo o B, porque o B normalmente é acompanhado de um X, né? É um número e a letra X. Então ele não tem B. E eu tô vendo que o número que tá sozinho é o menos 16. Cuidado, que esse sinal é do 16. Tá? Então o menos 16 é o C. Ok? Então o coeficiente é o seguinte, ó. O A é igual a 4. O B eu poderia até colocar aqui. É igual a 0. Certo? Ou seja, tem aí um B vezes X. Como o B é igual a 0, tá? Ele vai dar 0. Tá? Mas eu não vou colocar não, porque já que ele não aparece, eu não preciso me preocupar com ele. É assim que as coisas vão funcionar. Ok? Vamos para frente aqui, ó. E o C é o menos 16. Muita gente esquece do danado do sinal. Tudo bem? Ou seja, essa equação ela é incompleta porque está faltando o coeficiente B. Ele não está presente nessa equação quadrática ou de segundo grau. Beleza? Então já fizemos aqui, ó. Fizemos os coeficientes e determinamos que ela é incompleta. Agora vamos achar o x. No nosso caso, os x. E aqui você vai fazer de uma maneira muito simples, ó. Vou só repetir aqui a equação. 4x² menos 16 é igual a zero. O que é que eu vou fazer? Eu vou isolar aqui o termo que tem x. Então ele fica sozinho aqui desse lado. Perceba que eu estou fazendo uma expressão numérica. O 16 vou mandar para o outro lado. E todo mundo sabe o que acontece. A operação dele é invertida. E como ele está subtraindo, ele passa somando. Não preciso nem colocar o mais aqui. Agora eu vou deixar o x² sozinho. Vou mandar o 4 para o outro lado também, ó. Só tem um detalhe. O
4 está multiplicando aqui. Então, quando ele passar para o outro lado, ele vai dividir, ele vai inverter a operação. Como ele vai dividir todo mundo que está do outro lado. E todo mundo é o 16. E aqui eu criei uma divisão, 16 dividido por 2, beleza? E eu tenho o direito de resolver essa divisão. Todo mundo sabe que 16 dividido por 16 dividido por 4, tá? 16 dividido por 4, com certeza dá 4, tá? E para mim achar o valor do x, eu tenho que deixar somente uma variável x. E eu tenho que passar esse quadradinho aqui, ó, esse 2, para o outro lado. E agora vocês vão ter que lembrar de uma propriedade de potência que diz que quando você manda uma potência para o outro membro de uma equação, ela vira uma raiz. Como a potência é 2, ela do outro lado ela vira raiz quadrada, tá? E a raiz quadrada todo mundo sabe que eu não preciso dizer o índice. Eu vou colocar aqui em homenagem a vocês. Mas eu nem precisava colocar isso, já que a raiz é quadrada. E a raiz quadrada de 4, eu posso e tenho o direito de calcular. Isso quer dizer o seguinte, ó, que o x vai ser igual a raiz quadrada de 4. E aí você, para resolver, você pergunta assim, ó, qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 4? Todo mundo sabe que é o número 2, tá? A raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque se eu pegar o 2 e elevar ao quadrado, dá igual a 4. Beleza? E aí o x igual a 2, tá? É que faz com que a equação seja verdadeira. Um segredinho para vocês, para finalizar o vídeo: a raiz quadrada, na verdade, ela implica que você vai ter sempre dois valores, um valor positivo e um valor negativo, tá? Então é x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2. Ou seja, que a resposta mais correta ainda, e isso aqui vai ajudar vocês no futuro, é mais ou menos 2. Ou seja, se eu for lá na equação e colocar menos 2, a equação é verdadeira, tá? Se eu colocar um 2 positivo, a equação também é verdadeira. Vamos provar. 4 e o x, vou usar o negativo, ó. X elevado ao quadrado menos 16, e isso tem que dar igual a 0. 4, vamos resolver a potência. Quanto é menos 2 elevado ao quadrado? Quem não lembra, vem no cantinho, ó. Se for a prova, você faz, ó, menos 2 vezes menos 2, né, o quadrado, tá? É assim que funciona. Mas menos com menos, na multiplicação, todo mundo sabe que é mais, tá? 2 vezes 2 é 4, tá? O mais eu nem preciso colocar porque é positivo. Menos 16. Isso é para dar igual a 0. 4 vezes 4, todo mundo sabe, tá? Que é 16. E esse menos 16 eu estou repetindo aqui, e todo mundo já viu que estava certo, porque 16 menos 16 com certeza é igual a 0, confirmando que o 2 negativo resolve a equação. Agora fica como exercício você pegar o 2 positivo, colocar no lugar do x, tá? Colocar no lugar do x e fazer o mesmo teste que eu fiz. Isso aqui é bom para quando você for resolver a prova do Evaldo, acertar e ver que acertou, tirar a prova. Tá legal, pessoal? Fica aí as dicas para vocês, aguardem os próximos vídeos. Bom, tá aí a primeira dica para vocês. Esse foi o primeiro vídeo da série Não Conte Pro Evaldo, tá bom? Eu vou vir com outros vídeos resolvendo outras equações. A gente vai complicar mais um pouquinho, porque, como vocês sabem, o professor Evaldo, ele é muito exigente. Isso é muito bom para vocês, tá certo? E aí eu estou tentando ajudar vocês a surpreender o professor Evaldo nas avaliações que devem aparecer tão logo aí na vida de vocês que fazem um trabalho com ele, tá bom? Parabéns aí ao professor Evaldo, parabéns a vocês que estão tentando aprender, e a gente se encontra aí em outro vídeo. Valeu, gente, até a próxima.